Gênesis 12, versículo 4. Vou falar mais um pouquinho hoje de novo, a gente tem falado sobre Abraão aos domingos. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor. É esse versículo que eu quero ler com você. Deus falou para Abraão em Gênesis 12, versículo 1. Sai da tua casa, sai do lugar, sai da tua terra, sai do lugar que você está, sai da casa do teu pai. Faça o que eu estou te mandando com 75 anos, faça o que eu estou te orientando. E o versículo 4 diz, partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor. Presta muita atenção nisso. Abraão, ele era um homem rendido a Deus. Sabe um homem rendido? Um homem pronto. Eu me rendo. Rendição, sabe, já viu como é que a polícia faz? Se renda. E aí aquela pessoa que vai tomar uma geral, ela se rende. Abraão, ele era um homem rendido a Deus. Em Ezequiel 47, quando o anjo saiu medindo num cordel as águas, e aí Ezequiel fala, águas que me davam pelos tornozelos, joelhos, lombos, até que era um rio que eu não conseguia mais ter o pé no chão, águas que só se passavam a nado. O que é esse ponto das águas que só se passam a nado, rio, que você não pode passar, só a nado? É quando você se rende, você perde o controle. Você se entrega completamente. E Abraão era um homem assim, pronto em obedecer. Eu creio que um dos maiores desafios que nós temos é total obediência. Esses dias eu estava falando com um amigo e ele me falou assim, Lê, Deus falou comigo, você precisa ser bom em uma única coisa, obedecer a minha voz. E ele me falou isso. Nós temos que ser bons em uma única coisa, obediência. Se nós formos bons em obedecer, se você for excelente em obediência, todas as outras coisas vão acontecer. Mas eu posso ser excelente em qualquer coisa, se eu não for bom em obediência a Deus, eu vou ter uma vida de resistência. Abraão não ofereceu resistências ao processo. E às vezes nós resistimos ao processo, nós não nos rendemos. A obediência, ela é, eu creio que o maior desafio do homem. Obedecer ao que Deus está pedindo, obediência à voz, obediência à direção dele. Por quê? A obediência, ela fere o ego humano. E a coisa mais terrível é o ego humano, que é um falso eu que habita nas pessoas e que você acha que você é isso. E esse ego, ele resiste à obediência. Porque, e eu, e a minha vontade, e o meu querer, e o que eu quero, e o meu desejo, e a minha vontade. Mas Abraão, ele cede à vontade de Deus. Ele cede completamente. Eu estava pensando hoje pela manhã, nesse domingo, que um grande desafio que nós temos é a obediência. Porque para pensar, Gideão não conseguiu obedecer o que Deus pediu. Ele não assumiu o que Deus queria. Davi desobedeceu com Batseba. Tantos discípulos desobedeceram. Jesus mandava fazer uma coisa, quando estavam fazendo outra. O povo no pé do Monte Sinai não conseguiu esperar 40 dias. Não façam nada, esperem. Saul, quando Samuel falou, espera na guerra até eu chegar. Espera, não faz nada até eu chegar. Ele já desobedeceu. Aliás, a desobediência foi o que gerou a queda. Eu te dou todo o paraíso. Eu te entrego tudo. Tem milhões de árvores aqui, só uma você não pode tocar.
por favor, não toque. Eu, Deus, que criei todo o universo, te criei também, Adão, e estou te pedindo, não toque. Ele obedeceu? Não. Talvez o maior desafio humano não seja o pecado. Porque o pecado, quando você entende a graça, é fácil. Porque a própria graça, ela extirpa o desejo do pecado. Mas a obediência fere o ego humano, a individualidade. Como que eu vou obedecer num Deus que eu não vejo, mas acredito que existe? E às vezes, a obediência parece uma loucura. Obedecer àquilo que Deus está te orientando, humanamente é uma loucura, racionalmente é uma loucura. O mundo não vai entender, sua família não vai entender. Pense em Abraão. Seus amigos não vão entender, seu pastor não vai entender. Mas se a voz de Deus te dá uma direção, se Deus está usando várias coisas para falar com você, ainda que pareça uma loucura, se renda em obediência. Percebe como Abraão era um homem pronto em obedecer? Depois, em Gênesis 22, ele já tinha o filho Isaque, Deus fala para ele, me dá o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas. No versículo 2 já fala assim, partiu, pois, Abraão, e no 3, com o menino, e já foi para o Monte Moriá para entregar o filho. Partiu. Abraão era pronto em obedecer. Ele obedecia, depois ele pensava nas consequências que ia ter. Ele obedecia a Deus, depois ele pensava no sofrimento ou não que aquilo poderia gerar. Ele cumpria. Por quê? Por que Abraão era tão pronto em obediência? Porque ele decidiu entender que a voz de Deus era o mais importante na vida dele e que ele iria ser guiado por essa voz. Obediência. Às vezes, não é só que as pessoas não vão entender, que os amigos não vão entender, que seu líder não vai entender, você não vai entender o que Deus está falando. Mas você sabe que você precisa obedecer. Então, eu quero abordar com você hoje, se você ainda não compartilhou essa mensagem, manda aí pelo link, pega a setinha aqui do YouTube, compartilha agora com alguém que você ama. Ou com um inimigo também. Nós não temos inimigos. O nosso único inimigo está derrotado. Está no ringue, derrubado, nocauteado, acabou. Então, vamos falar alguns pontos importantes dentro disso hoje. Primeiro, permaneça em obediência ao que Deus te orientou. Permaneça em obediência ao que Deus te orientou. A resposta de Jesus ao seu coração hoje, nesse domingo, se você está assistindo agora, e não importa se você está assistindo agora na transmissão online ou algum outro momento ou algum outro dia, se você chegou aqui, Deus está te dizendo, permaneça no que eu te orientei. Ah, mas está difícil, mas Deus já falou comigo faz muito tempo. Mas se Ele não falou de novo, qual foi a última placa que apareceu? Qual foi a última direção que Deus te deu? Permaneça nisso. É difícil esperar, mas não negocie, permaneça no que Deus tem te falado. Resista à tentação de se movimentar. Resista à tentação de fazer. Resista à tentação de agir antes de Deus te dar uma direção de novo e você ter convicção dessa direção. Às vezes o maior desafio não é fazer algo, é deixar de fazer. Às vezes o maior desafio é permanecer em obediência ao que Deus falou. Mas Deus falou, sai da tua casa, Abraão saiu, e aí? E aí que por um bom tempo não teve outra direção de Deus, Deus não falou mais. E se Deus quiser que você se movimente, ou faça algo diferente, você vai saber. Ah, mas como eu vou saber? Não tem como você não saber. Ele
que criou as estrelas, as galáxias, os universos, que criou tudo, ele sabe como falar para você, agora é a hora de fazer tal coisa. Mas a tua carne vai entrar em choque. A tua mente vai panicar. Externamente, pressões vão acontecer. Mas se Deus não falou nada de novo, continue e permaneça em obediência ao que Ele falou com você. É que nós queremos fazer o que é melhor para a nossa carne, para o nosso ego. Até porque você olha para o lado e você vê um monte de coisa acontecendo com todo mundo. E você, parado em obediência? É um desafio. Parece que nada está acontecendo. Aliás, muitas vezes você vai retroceder. Não é que parece, você começa a retroceder, mas retroceder, entre aspas, aos seus olhos, mas em obediência a Deus não é retrocesso. É a flecha que está vindo um pouquinho mais para trás para ir muito mais longe. Permaneça no que Deus te falou. Não movimente. Não faça. Não saia do lugar que Deus te mandou estar. Não ache que você tem que fazer o que a tua carne está dizendo. E cuidado, tá? Porque na Bíblia, até profetas vieram falar para as pessoas fazerem coisas que não era a vontade de Deus. Veja lá, não sei se é 1ª ou 2ª Reis 13, quando o profeta velho fala algo para o profeta novo e era mentira. E o profeta novo ouviu. O profeta velho foi contra o que Deus mandou. Deus falou com o profeta novo. Aí vem o profeta velho e fala, não, mas agora Deus me mandou até você para falar isso. Aí o profeta novo, que ouvia Deus, agora foi ouvir a voz de um profeta velho. O que aconteceu? O profeta novo morreu, foi comido por um leão. Deus fala com você, você não precisa de intermediários. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Então a primeira coisa que eu estou te falando é permaneça em obediência ao que Deus te orientou. Faça o que Deus te mandou fazer. Se Deus te mandou fazer nada, faça nada. Se Ele te manda sair de um ambiente de conforto, de segurança, Abraão, sai da casa do teu pai, da tua parentela, de tudo que você tem de melhor, de tudo que você tem de confortável, de conhecido, de agradável. Sai daí, eu vou obedecer. De novo, você precisa ser bom numa coisa só com Jesus, em obediência. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Segunda coisa, Deus te dá uma direção e aí ele vai ficar em silêncio. Ele te diz vai, ele te orienta a algo e muitas vezes aí ele silencia. Não no relacionamento, mas na direção. Senhor, qual é a direção? Ele não vai falar nada. E muitas vezes quando Deus não fala nada, é para você continuar no que Ele te mandou fazer. Ah, por que Deus não está me respondendo? Está demorando. Por que Deus não está respondendo? É porque se Ele não está respondendo, se Ele está silenciando, é para eu continuar naquilo que Ele já me mandou fazer. Não tem nada novo. Às vezes Ele vai te dar uma ordem e vai levar 2, 3, 4, 5 meses, anos. 5 anos para falar de novo. Nesse período você vai sentir muito Ele, vai se relacionar com Ele, mas não tem direção nova. Se não tem uma direção nova, eu permaneço na última. Ai, mas está difícil. Ainda que a fornalha aqueça 7 vezes mais, eu vou permanecer em obediência. Muitas vezes a falta de resposta de Deus é porque Ele está te dizendo, continue no que eu te falei. Ou a ausência de resposta também é uma resposta, Ele está te dizendo não. Então, enquanto Deus está em silêncio, suporte. Mantenha-se calmo. Respirando. Aquiete. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Você quer saber que Ele é Deus? Tem uma maneira. Aquietai-vos. Então, aquietai-vos e sabei
que eu sou Deus. Sabe o que significa essa palavra aquietai-vos? Você vai ficar impressionado com o significado dessa palavra. Então, qual é a maneira? Você quer conhecer Deus? Quero. Quer saber que Ele é Deus? Quero. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, você quer ver Deus agir na tua vida? O caminho é esse, aquietai-vos. Olha o que significa essa palavra. Na raiz do hebraico é relaxar, retirar, ficar desocupado, deixar cair, abandonar, se abster, soltar, ficar em silêncio. Ou seja, cessa você, para, solta. Então pensa agora em alguma coisa que você quer resolver. E por que está em conflito? Porque você quer puxar para um lado e Deus está puxando para o outro. Ah, mas é incoerente o que Deus está mandando eu fazer, ou o lado que... Eu sei, Deus não trabalha numa coerência, Ele é fé. A língua de Deus, a linguagem, não é a fé? Sem fé é impossível agradar a Deus, não é isso? Então esse conflito, esse peso, esse incômodo, essa agitação, essa estranheza que você está sentindo, é porque o Senhor está te puxando para um lado, você quer ir para o outro. O que é isso? Você quer resolver de um jeito, mas Deus tem uma outra solução para você. Deus falou lá para o Eliseu, quando o rei, já o Josafá lá foi buscar ele, ó, cava muitos vales, muitas covas nesse vale, não faça nada. Você não vai ver barulho de chuva, não vai ver nada, mas essas covas que você vai cavar vai se encher de água. Mas como? Não vai chover, não vai ter chuva, não vai ter nada, mas eu tenho um caminho para fazer, que não é o teu caminho. Está entendendo isso? Então, Salmo 46:10, aquietai-vos, já entendeu que é você soltar e sabei que eu sou Deus. Essa palavra saber é conhecer, perceber, ter a experiência. Então você quer experimentar Deus? Abre mão do seu fazer, da sua maneira e obedeça. Não se movimente enquanto Ele não falar com você. Vou deixar uma tarefa hoje. 1 Samuel 13, leia. O contexto de 1 Samuel 13 é: Saul era o rei, Samuel era o sacerdote que falava com o rei. Ele estava numa guerra, Saul, e Samuel falou: enquanto eu não chegar, não lute. Mas os inimigos, os filisteus, começaram a vir aproximar da guerra. O povo de Israel que estava com Saul começou a ficar com medo e fugir. Ele falou: eu vou sacrificar e vou enfrentar. Ele se movimentou antes da hora certa. Você sabe o que aconteceu, né? Samuel chega e fala: por que você fez isso? Por que você não ficou em obediência à voz que eu te mandei? Não, é que você demorou e as circunstâncias, forçado pelas circunstâncias. E houve uma consequência. Suporta, aquieta, obedece, mantenha-se e permaneça no que Deus te orientou. Então eu estou te falando primeiro, permaneça em obediência ao que Deus te orientou. Segundo, Deus está silenciando. É porque eu preciso continuar na direção que Ele me deu, se Ele não falou nada novo. Terceiro, ouça a voz do Espírito Santo, e não da internet, e não dos vídeos, e não de muitos cultos. Eu sou muito favorável, graças a Deus, aí pela internet. Você está aqui na internet comigo, nesse culto online. Só que você sabe por que tem muita gente que não sai? Primeiro porque tem muita gente que precisa de profeta, precisa de oração, precisa... Eu acho que é muito importante alguém orar por você, você buscar um conselho. Mas por que tantas pessoas são dependentes de vídeo, de YouTube, de palavra, de profeta? Porque não ouve Deus. Porque você não tem relação com o Espírito Santo. Sabia que durante 25 anos da minha vida eu
preguei, fiz a obra de Deus, evangelizei, trabalhei para o Senhor, mas ele não me tinha? E que há um tempo atrás ele me falou assim, você trabalhava, fazia para mim, eu até operava por você, mas eu não tinha você. Como assim, Senhor, o Senhor não me tinha? Eu não tinha teu coração. Eu tinha teu serviço. O que eu quero dizer com isso? Que você terceiriza a voz de Deus para homens. Eu creio que Deus pode usar vídeos, que Deus pode usar redes sociais para falar com você, mas não terceiriza a tua espiritualidade para as redes sociais. Você está aqui comigo num culto online, pelas redes sociais, pelo YouTube. Só que eu não sou o Espírito Santo, você não precisa de mim para ser abençoado, você não precisa de mim para ouvir a voz de Deus. Mas por que Deus fala muito com você quando você vai em alguém? Porque você é dependente disso, e na misericórdia ele vai então usar aquela pessoa que você busca, mas ele quer que você saiba que você tem ele. Para andar em obediência, eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo. Eu não consigo ouvir, porque você está viciado em pessoas, aí fica comprando um monte de curso, um monte de coisa, do profeta isso, do profeta aquilo, de não sei o quê. Por quê? Porque não tem relacionamento com o Espírito Santo. Agora, sabe o que você faz? Cessa tudo e vai para o secreto. Vai para ele. Eu duvido que ele não vai falar com você, porque o que ele mais quer é ter você. Deus te tem parcialmente, mas ele quer você por inteiro. Por inteiro. Eu não vou ler agora, mas em Jeremias 35, eu vou te dar essa tarefa de ler Jeremias 35, de 1 a 19. Anota aí, Jeremias 35, de 1 a 19. Jeremias 35, de 1 a 19. O que fala lá? Presta atenção nisso. Jeremias 35, 1 a 19. Deus manda o profeta, o grande Jeremias, até os recabitas. A palavra recabita é calmos e descansados. E Deus fala para Jeremias, traz os recabitas para o templo. E Jeremias trouxe. Jeremias era o homem de Deus. E Deus falou, manda eles beberem vinho no meu templo. E Jeremias trouxe os recabitas e falou, ó, dentro do templo, Deus mandou vocês beberem vinho aqui. Sabe o que eles falaram? Não vamos beber o vinho que Deus mandou a gente beber. Aqui no templo. E eles falam assim, nós não vamos porque o nosso pai, não sei se era Jonadab o nome do pai deles lá, era um líder. Falou pra gente não beber vinho, não plantar vinhas, não habitar em casas, mas viver em tenda, não trabalhar. Já imaginou Deus te dar uma ordem de você não fazer nada? Não trabalhe, não plante, não habite em casas, não beba vinho, e eles viviam do quê? Da fé. Da fé. E Deus, ele enaltece a desobediência dos recabitas a Jeremias, porque Deus falou assim, tá vendo, Jeremias? Eles obedecem à voz de um homem lá, o Jonadab, sei lá, que era o pai deles. E o meu povo não obedece à minha voz. Aí Deus vai nos versículos 18 e 19 e fala, eu vou abençoar, vou honrar os recabitas. Por quê? Porque eles obedeceram à voz de um homem de maneira cega, de maneira incondicional. Essa é a palavra, incondicional. Agora vem Jeremias, o profeta, e os recabitas sabiam disso, leva na casa de Deus e fala, Deus está mandando vocês tomarem um cálice de vinho. Só que o que o pai deles tinha falado? Não bebam vinho. E eles obedeceram. Se eles ouviram assim a voz de um homem, por que você não ouve a voz do Espírito Santo e obedece? Para que eu preciso ficar buscando em tantas pessoas? Ouça a voz do Espírito e faça com a voz do Espírito. Faça com a direção que Deus está te dando, os que os recabitas fizeram a voz do pai deles. Uma obediência tão incondicional que o próprio Deus
Imagina, o Jeremias falou para eles fazerem, falando que era a vontade de Deus, e Deus enaltece eles não terem obedecido. Por quê? Deus estava mostrando uma obediência sobrenatural. Então, não negocie a ordem de Deus. Não negocie a voz de Deus e não faça do teu jeito. Bom, quando você vive assim, o que vai acontecer? Quando você está em obediência, mesmo que pareça algo incoerente, Deus está trabalhando no silêncio, na escuridão. Porque às vezes Deus te manda obedecer, você faz e agora parece que as coisas vão ficando pior e você ainda não vê acontecer nada. Deus trabalha no escuro. Presta atenção no que eu vou te falar. Olha para mim aqui. Deus está trabalhando no silêncio. Ele não mostra o que Ele está fazendo para você. Deus não mostra. Deus criou o homem no primeiro e no último dia. Deus criou o homem no último dia e no sétimo era o descanso. Mas a criação foi feita até o sexto dia, porque o homem não vê o que Deus faz. O homem não viu Deus criando. E aí é um desespero, porque você está obedecendo, não está vendo nada, mas o fato de você não estar enxergando não significa que Deus não está fazendo a obra. Sabe onde mais Deus trabalhou? Jesus, no sábado. Ele morreu na sexta, ele ressuscitou. Você acha que foi o domingo que é o grande dia da ressurreição? Não é. O grande dia foi o sábado, onde ele destruiu as obras das trevas, arrancou as chaves do inferno, pregou aos espíritos cativos. A ressurreição foi só o cumprimento do que já estava predito. Mas enquanto era o sábado do descanso, Jesus trabalhava no Hades. Enquanto você descansa, você não está vendo nada, mas ele está trabalhando, mas ele não te deixa ver o que está acontecendo. Então a terceira coisa é: ouça a voz do Espírito. Para de ficar dependendo de homens. Só depende de profeta para cá, profeta para lá, quem não tem relacionamento com o Espírito Santo. Por isso você é escravo da voz de pessoas. A quarta coisa: não deixe nesse período de obediência e espera a tua mente te enganar, dizendo que agora esse momento de espera é para sempre. Nunca a espera é para sempre. A espera sempre está construindo algo. Mas eu sei o que você está passando. Eu entendo o que você está sentindo. Parece que a espera não vai terminar nunca. Parece que a espera é para sempre. E chega um momento que você começa a achar que o momento da transição para te levar a algo é um momento eterno e que nada vai mudar. Só que eu vim aqui te falar nessa manhã. Essa transição não é para sempre. Se Deus falou com você e você obedeceu e Ele está em silêncio, algo está sendo construído. E você o que tem que fazer agora? Manter a calma. Confiar. Ter paciência. É o que te cabe. Paciência. É o que te cabe. Esperar. Confiar. Por quê? Toda espera representa uma transição. E sabe qual é? Transição para algo diferente. E sabe qual é um detalhe tremendo nesses períodos? Você meio que não consegue fazer muita coisa. Você fica meio paralisado. Você nem pode fazer nada. É um tempo que aquietai-vos, solta, entrega o teu caminho ao Senhor, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Confiar. Tem um capítulo do The Chosen, que a Nicole estava me mostrando, que é a temporada 3, o capítulo 2, o segundo episódio da terceira temporada do The Chosen.
Quando Jesus senta com os discípulos e manda eles trabalharem e evangelizarem e curarem, o Tiaguinho depois vai até Jesus. E eu gostaria que você assistisse essa cena. É muito interessante a maneira como Jesus fala, ó, eu não vou curar você, Tiaguinho, você é manco, você é coxo, você manca, né? Ele era manco. Eu não vou te curar porque o Pai confia em você e que você pode viver assim. E um pouco antes, Jesus fala para os 12, ó, vocês não vão levar comida, vocês não vão levar nada. Aí eles falam, mas Jesus, nem comida, nem... Ele fala, não, por quê? Jesus fala, ó, porque nesse processo vocês precisam aprender a confiança no Pai de vocês. Como é que eu posso aprender a confiar em Deus em provisão, em sustento? Quando eu abro mão de ter o sustento, de fazer da minha maneira, e eu sou levado a uma situação de depender de Deus, ou porque Ele me levou a essa situação, ou porque Ele me pede para fazer algo e eu vou provocar essa situação. E Ele me experimenta, e eu vou experimentá-lo, no sentido de conhecer, como é que eu posso confiar que Deus provê sempre? Porque o pão nosso não é do mês, é de cada dia, não é isso? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando eu não tenho as minhas maneiras de fazer, eu tenho que depender de Deus. A quinta coisa, a quarta então eu acabei de falar, que não é para sempre esse momento. Não deixa a tua mente te fazer achar que o que você está enfrentando agora é para sempre. Não. Existe uma glória que Deus preparou para você. Ah, mas se não acontecer assim, então ele está indo contra a palavra dele, porque com todo mundo foi assim. Você não é tão especial para morrer no meio do caminho, não. Com você vai ser igual, fique em paz. Você vai ficar sozinho, né? Deus trabalha com você te isolando. Por que parece que você está sozinho? Por que existem momentos que é isso mesmo, é um momento de isolamento? Porque Deus trabalha com você no particular. Ele isolou Elias, ele isolou Jesus, ele isolou José, ele isolou Davi, ele isolou Moisés. Pode perceber, os grandes homens de Deus na palavra, João Batista foi tirado de cena, Deus tira de cena para trabalhar. Aí todo mundo fala, acabou. Os próprios escolhidos mesmo, o que está acontecendo? Eu estou isolado. Por que Deus te isola nesses processos? E alguns amigos vão embora, alguns ambientes você não tem mais vontade de estar. Por quê? Para que ninguém venha dar pitaco e corrompa o que Deus está construindo em você. Para que você não corrompa o que Deus... Porque os amigos de Jó quase corromperam o que Deus queria fazer com ele. Cada um tem uma opinião. Então, há um trabalho de amadurecimento e ninguém vai atrapalhar, e por isso que Deus te isola. E quando Deus te isola, você precisa entender uma coisa. É Ele com você agora. Ele vai trabalhar com você. E um detalhe, Ele não vai te liberar antes do tempo. Ah, mas como assim, pastor? Não, você sempre vai achar que você está pronto já para viver. Hoje mesmo, orando de manhã, eu falei isso para Deus. Eu já estou pronto. Sei. Cada vez que eu falei para Deus que eu estava pronto, ainda bem que o Senhor não me liberou ainda. Liberar para quê? Sei lá o que Ele tem para fazer na tua vida. Ele vai te liberar para algo. Mas Deus não vai te movimentar antes do tempo perfeito. E a tua impaciência vai ter que sofrer um ataque de um infarto e morrer. A tua impaciência vai ter que ser sepultada, não tem como. Porque Deus não vai te movimentar antes do tempo. Ah, e o que eu preciso então? Confiar no pleno conhecimento daquele que conduz o universo. Confiar
que Ele é onisciente, que Ele sabe de tudo na tua vida, onipresente, Ele está a par de tudo, confiar que Ele está no controle, que nenhum fio da tua cabeça está caindo sem que Deus saiba e permita. Nossa, tua mente vai entrar em choque. Olha, eu vou te falar, esse processo você se prepara, porque a mente vai explodir, vai gritar. Mas você precisa confiar. Não queira apressar o processo. Você não precisa apressar o processo, você não precisa apressar Deus. Aliás, você não pode apressar Deus. Você pode abandonar tudo ou confiar. Confie. E eu quero encerrar te falando algo muito importante agora. Presta bem atenção, eu vou falar agora o 6º ponto. O 5º foi, vem um isolamento que Deus promove. Você fica sozinho, muita gente vai embora. É Deus. Ele está tendo um particular com você. Ele te tira do meio da multidão, ele te tira do trabalho, ele te tira daquele ambiente e ele te manda para o secreto. Nesse período, saiba lidar. A 6ª coisa, a mais importante, eu creio. Eu vou falar coisas profundas agora. Saiba lidar com a tua humanidade. O que é isso? De novo eu vou te falar o que eu repeti agora. Nesse período, tenha empatia e compaixão de você mesmo. Não seja duro com você. Saiba lidar com a tua humanidade. Porque você vai falar coisa errada. Você vai sentir coisa ruim. Você vai se debater. É Deus extirpando, arrancando de você as coisas que não prestam. É nesse período. Abraão duvidou. Eu não vou ler, não estou com vontade, mas em Gênesis 15, você lê depois em 1 a 4, Deus chega para ele e fala, e aí Abraão, eu sou teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande, e eu vou te dar um filho. Ele fala assim, vai dar nada. Vai dar nada. Dá licença. Você não vai dar nada. Já faz quase 20 anos. O senhor falou que vai dar um filho. Cadê? Abraão, o pai da fé, duvidando, amigo. Não, o senhor não vai dar. É normal você duvidar. Abraão duvidou. O que era isso? Cara, é impressionante o jeito que Abraão fala com Deus. Que filho? Tipo assim, vai dar filho? Que filho? Se eu não tenho nada. Pra lá? Tipo assim. E Deus não tá nem aí com a sua humanidade. No sentido de, Ele não vai deixar de te amar por isso. Então, olha aqui para mim, eu quero te falar uma coisa muito importante. Você vai duvidar. Você vai enfraquecer na fé. Você não vai ficar bem. Você vai pensar coisa ruim de Deus. E aí? E aí que isso tudo significa apenas uma coisa, que você é humano. Os púlpitos evangélicos por aí gostam de dizer que você tem que ser sobrenatural, que você tem que ser fera, que derrube muralhas, você é pessoa de fé. Tá bom, então vai ouvir isso aí. Eu, pelo menos comigo, não é desse jeito. Eu duvido, eu enfraqueço, eu penso coisa ruim, eu me debato, eu me desespero. Será que só eu sou assim? Então eu estou te falando, você vai duvidar. A sua fé vai ser colocada em xeque. Você vai acreditar talvez que Deus não exista. Você não vai ficar bem. E eu vim te falar que está tudo bem sentir isso, porque Abraão duvidou. Abraão, o pai da fé, duvidou. E às vezes é normal você pensar que você não acredita em mais nada. Tá tudo bem. Hoje eu vim te falar, olha aqui para mim, tá tudo bem. Você pensar que você não acredita em mais nada.
Você não está ferindo a santidade de Deus porque você pensa assim. Você não está ferindo o coração de Deus nem o Espírito Santo. Cara, você só está sendo humano, se permita ser humano. O amor e o carinho dele não muda quando você sente isso. Então, eu vou pregar algo agora contra o que muitas vezes você ouviu. Se levante, tenha fé, não se entregue. Eu vim te falar, duvida e se permite e tenha empatia e abrace você mesmo quando você sentir isso. O mundo gospel quer te ensinar a ser o super-homem da fé, mas não é assim. Cara, Jesus falou, eu não quero viver isso, eu não quero ir para a cruz. Eu não quero, me livra disso. Você já pensou nisso? Você já percebeu isso? Para pensar nisso. Então, algumas coisas importantes sobre tenha paciência com a tua humanidade, saiba lidar com a tua humanidade. Primeiro, duvidar não faz de você um cristão fraco. Fracos são aqueles que pregam que você só pode ter fé, que você não pode nunca duvidar de nada, mas ele mesmo duvida. Então, duvidar não faz de você um cristão fraco, só mostra que você é humano. Que bom que você duvidou. Cara, você está querendo enganar quem? Deus sabe que você está duvidando, Ele já conhece teu coração. Segunda coisa, você não está apostatando. Sabe o que é apostatar? É esfriar na fé. Você está apostatando, o pecado está te fazendo apostatar. Esquece isso, meu amor. Esquece isso, meu amor. Te diz o Senhor. Você não está apostatando, você não está ficando frio na fé, nem é o diabo que está te assolando. Você só está sendo humano. E está tudo bem. Esse momento que você está assim é uma grande bênção na tua vida. Agora o Leandro pirou de vez. Não pirei. Esse momento é o momento mais maravilhoso da tua vida. É aonde, como Jacó, você tira a casca e olha para a tua verdade. Para de olhar para os outros. Sabe, tudo que está acontecendo com você é para você olhar para você, não para os outros. Olha para você, para de olhar para os outros. Olha para você, o que está acontecendo com você é para você olhar para você. Olha para você. Não olha para mim. Não olha para o teu pai. Não olha para o teu... Olha para você. Então, vamos lá. Zacarias, o grande sacerdote, cara, o pai de João Batista, duvidou. Ficou mudo. Tomé. Eu tinha uma visão diferente de Tomé. Achava que ele era um babacão. Mas minha visão sobre Tomé mudou, gente. Ah, põe a mão aqui. E se isso não foi tipo uma tirada? Vai lá, seu trouxa, põe a mão aqui. E se foi uma coisa de amor? Não, toca aqui. Eu entendo você, Tomé. Eu te escolhi para ser um apóstolo, mesmo sendo alguém que duvida. Talvez Tomé fosse o mais honesto de todos. Do que Pedro, que ficava, vamos lá, eu vou, eu consigo. E depois negou. A Bíblia não fala que Tomé negou Jesus 3 vezes. Pedro também duvidou, afundou. Em Mateus 28, eu não vou ler, mas versículos 16 a 20, para a gente poder encerrar. Mateus 28, 16 a 20, fala assim, que Jesus falou uma coisa para os 11, né, que agora Judas não tinha mais, Jesus já tinha ressuscitado. Mateus 28 é o último capítulo de Mateus, presta atenção que eu já estou terminando. E no versículo 16, Jesus falou uma coisa e disse que alguns dos discípulos, dos 11, creram e outros duvidaram. Oi, sim, alguns dos 11. Talvez João duvidou, talvez André duvidou, Tiagão duvidou. Duvidaram, alguns creram e outros duvidaram. Sabe como é que Jesus reagiu a isso? Ele nem ligou, ele respondeu a essa incredulidade falando, vos dou autoridade para fazer isso e aquilo, vai, batiza e tal. Jesus nem deu crédito a quem não duvidava, tá tudo bem, vamos continuar. Está lá em Mateus capítulo 18, versículos 16 a 20. Então as tuas dúvidas, elas não te desqualificam. Mesmo duvidando, Jesus respondeu para eles, dando autoridade. Você não é um incrédulo, presta atenção nisso, você não é incrédula. Você não é uma incrédula. Porque você está sentindo isso, pensando coisas de Deus. Ai, eu não deveria ter pensado isso de Deus. Ai, eu estou duvidando da existência de Deus. Está tudo bem.
Você crê que ele existe? Não, eu creio. Então por que você está sentindo isso? Eu vou te falar. É porque chega um momento na tua vida que a fé que te trouxe até aqui, ela não é a mesma fé que vai te levar agora a esse novo tempo. A musculatura de fé que te trouxe até aqui não é a mesma que vai te levar no segundo ponto da tua vida agora. Você precisa de uma nova musculatura de fé. E aí você chega no ponto final da tua fé até aqui. Porque você olha e fala, não, eu creio, eu não estou duvidando, eu creio em Deus e tal. Mas então por que eu estou sentindo isso? Você está sentindo isso porque é normal. Porque agora você precisa de uma nova musculatura de fé. Duvidar não é pecado. Você não é uma decepção para Deus. E eu acredito que a dúvida é uma porta para algo maravilhoso. Sabe o que vai acontecer? Deus tem agora uma fé maior para você. A dúvida é uma bênção, porque agora Deus tem uma fé superior para você. Você não precisa se acusar, nem se afastar de Deus porque você tem dúvida. Eu quero profetizar e encerrar profetizando isso sobre você. Deus vai te levar a uma fé jamais imaginada. Tá tudo bem de você não estar conseguindo crer da mesma maneira a partir de agora. Ele vai te levar a uma nova fé. Para você ter uma nova musculatura de fé, a tua atual tem que chegar ao fim. E agora, ajuda a minha fé. Jesus não está te acusando porque você está duvidando. Fecha os teus olhos se você puder agora. Fecha os teus olhos nesse momento, se você puder. Fecha os seus olhos. Nós vamos orar. Aleluia. Ore agora. Peça para Jesus. Ajuda a minha fé. É verdade. Me ajuda a acreditar em você. Me ajuda a acreditar que nesse momento vai dar tudo certo. E hoje o Espírito Santo te fala, escolha o crescimento, escolha o isolamento, escolha a obediência, escolha não querer soluções humanas. Eu não quero solução humana para esse processo, eu não quero voltar para a segurança, eu quero viver o teu processo. Escolha a fé, escolha superar os teus medos, escolha. Se alguém te falasse, você quer agora que Deus derrame uma solução sobrenatural e tudo seja resolvido, ou você quer escolher continuar no processo? Escolha continuar no processo para se tornar o que Ele quer que você se torne. Acredite nisso. Aquilo que você foi não será nada comparado ao que você está se tornando. Aquilo que você já viveu nessa área da tua vida não será nada comparado ao que você está se tornando. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Jesus. Nos ajuda a obedecer. Nos ajuda, Jesus, a entender o teu querer. Nós nos rendemos como Abraão, Jesus. Hoje o Senhor nos fala, permaneça naquilo que eu te orientei, não se movimente. Ouça o meu espírito. Talvez se você está sozinho, será que eu pequei? O que está errado? Por que está assim? Por que coisas saíram? Por que ele me tirou daquele lugar? Por que ele me tirou do ambiente? É porque quando ele te tira da multidão, agora ele vai ter um particular com você. Você é uma flecha, ele está trabalhando em você. Ele te esconde na aljava há um tempo certo de ele te movimentar. E se você duvidou nesse processo, ele te diz, está tudo bem. Mesmo Zacarias tendo duvidado, o que Deus queria fazer aconteceu. O João Batista nasceu, Zacarias ficou mudo, porque o que você não crê não impede os feitos de Deus. Deus não depende de você para fazer, Ele não depende da tua fé para fazer o que Ele quer fazer. Ah, porque eu tenho que ter fé? Então você tem que ter fé para crer nele, para se relacionar com Ele. E mesmo que a tua fé falhar e duvidar, Ele te levanta como Pedro e te dá uma nova caminhada de fé. Receba no teu coração isso agora. Aleluia.
Glória a Deus, irmãos. Aleluia! Amém? Louvado seja o nome de Jesus.